Meu colega Godines, eu acho o cúmulo quando algo que tinha tudo pra dar certo simplesmente dá errado. Tipo um padre carismático que decide se amarrar em balões pra cruzar o país, ou a Luísa Sonza escrevendo uma música pro namorado Chico Moedas. Assim, eu tô achando muito específico as suas referências hoje, Laura. Você tá bem, por acaso? Eu gostaria de não falar sobre isso. Assim, Laura, como já dizia o nosso grande poeta Chorão, né? Dias de luta com o choro na Ana Maria Braga e dias de glória demonstrando o que a brasileira tem que a russa não tem. Russa? Não me vejo muito russa não, te falar a verdade. O mundo é complexo e dialético, tal qual a Luísa Sonza. Quer vocês queira, quer não. Quer vocês queira, quer não. Tem coisa que pode ser boa em alguns contextos, mas podem ser usadas de forma completamente oportunista e hipócrita em outros contextos. Tipo, direitos humanos. Sim, web comunicers, você não esperava por essa. Todo esse gancho foi pra gente chegar no tema direitos humanos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ou esperava, né, já que tá no título do vídeo. Então vamos desse abaixo. Enfim, liberta Penhasco 3, DJ. Saudade não tem Ai, direitos humanos. A gente tá procurando sarna pra se coçar, né, Laura? A gente vai ser xingado na internet com certeza depois disso. Não, demais. E é engraçado como que esse tema é um para-choque de maluco, né? Falar de direitos humanos é como invocar o patriota do banheiro. Gente que diz que os direitos humanos existem pra defender bandidos. Mas a real é que os direitos humanos têm ideias importantes, principalmente pro mundo que a gente vive. Mas acontece que, frequentemente, as cartadas dos direitos humanos têm sido usadas também de um jeito totalmente oportunista e hipócrita por alguns setores. Mas você não vai me dizer que é contra direitos humanos, né? Que a tua casa tem um taco de beisebol escrito direitos humanos. Você não vai me dizer isso, né? Tá repreendido, mas a gente já começou falando de direitos humanos e a gente nem explicou o que são os direitos humanos. Vamos lá, né? Direitos humanos são uma carta de compromisso elaborada em 1948 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E isso foi depois da comoção generalizada pelos crimes cometidos pelos nazistas por toda a Europa de 33 até 45. E é importante a gente historicizar aqui que foi um documento elaborado no período da Guerra Fria e foi construído principalmente por estadunidenses e europeus. Não é à toa que a maior parte das ideias presentes nos documentos são ocidentais e ligadas a princípios de alguma revolução liberal. Existe uma clara intenção de demonstrar uma, digamos assim, desumanidade do bloco socialista. Aliás, esse viés presente nos direitos humanos, quando pensamos de forma mais crítica, muitas vezes impede até que esses direitos sejam alcançados. Por exemplo, eles colocam no mesmo patamar o direito de ninguém será mantido em escravidão ou servidão com ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, mesmo que a propriedade privada promova a desigualdade que fere direitos humanos e seja um dos principais causadores de trabalho análogo à escravidão. Também é importante a gente lembrar que esse documento foi elaborado em um ambiente, no mínimo, ali contraditório. Afinal, vários países europeus que assinaram ignoraram a ascensão do Hitler por vê-lo ali como um aliado contra a União Soviética. E isso fez com que o governo, inclusive o regime dele, se agravasse. A Inglaterra, por exemplo, perseguiu gays com prisões e castração químicas. Já o Canadá mantinha escolas onde milhares de crianças indígenas sofreram abusos, tortura e até assassinato. O último desses centros fechou só em 1996. Outro exemplo de como os direitos humanos no início eram mais performáticos do que uma prática dos países que assinaram, 2 anos após assinar a declaração, os Estados Unidos instauraram o macartismo. Uma época em que qualquer crítica ao governo era suficiente para destruir, demitir, perseguir e espionar os cidadãos estadunidenses. E tudo fica ainda mais cínico quando a gente lembra que naquela época estavam de pé leis de segregação racial nos Estados Unidos que estabeleciam que negros eram proibidos de frequentar as mesmas escolas, hospitais, bebedouros, bares e até mesmo a mesma parte do transporte público que pessoas brancas. Também era comum nos estados do sul linchamento e enforcamento de pessoas negras com cumplicidade das autoridades municipais e estaduais. Inclusive, até hoje a Ku Klux Klan é permitida nos Estados Unidos. E nem vamos citar aqui o tanto de industriais estadunidenses como a Ford que lucraram milhões investindo na Alemanha nazista.
Assim, a gente consegue ver toda a hipocrisia e o cinismo nessa história, né? Fora que um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética até hoje é citado como uma falta de respeito com os direitos humanos. Mesmo com a União Soviética tendo proposto uma aliança com o Reino Unido e a França antes da eclosão da Segunda Guerra para tentar conter a Alemanha nazista. Afinal de contas, pactos de não agressão só existem entre países que pretendem se agredir, né? Aliados não precisam de pactos de não agressão. Pô, mas em Bastardos Inglórios não era o Churchill sendo retratado ali como um soldado antifascista? Hollywood, você me prometeu. Parei, família! Parei! É máfia! Não só ele não era um herói antinazista, como tem declarações dele de admiração ao Bigodinho, e ele deliberadamente não fez absolutamente nada para salvar as vidas indianas na Grande Fome de Bengala de 43, né? Em vez de mandar ajuda para os indianos, o Churchill ainda culpou eles pela crise, falando que eles se reproduzem como coelhos. Ah, e a gente esqueceu de falar que o Reino Unido e a França tinham colônias em boa parte da África e da Ásia, tá? Tendo cometido as maiores atrocidades por lá. Enquanto isso, em 1936, a totalitária União Soviética criminalizava o racismo na Constituição. Interessante, né? Quer outra coisa interessante? O artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos garante a todos o direito de condição básica de vida, saúde, alimentação, moradia e assistência social. Apesar de se declararem defensores globais desses direitos e até usá-los para justificar intervenção militares, os Estados Unidos não oferecem saúde pública nem segurança social adequados para sua própria população. E falando de invasões, os Estados Unidos são hoje o país que mais realiza bombardeios e que participam diretamente e indiretamente em guerras. Para eles, os direitos humanos não são nem para humanos direitos, nem para humanos não direitos e nem para os próprios humanos que são cidadãos do país. Por isso hoje muitos de esquerda, comunistas ou progressistas defendem os direitos humanos, né? Uma agenda minimamente cívica já é demais para a direita e as potências econômicas, como vocês puderam ver aqui. A gente denuncia que bloquear ajuda médica humanitária depois de desastre é violar direito humano. Então é importante entender que os direitos humanos, no contexto que a gente vive, muitas vezes são positivos. Eles foram transformados pela gente em uma arma de denúncia. Mas eles também seguem sendo instrumentalizados como forma de conter críticas ao modelo capitalista. Se um país nacionaliza uma empresa que tinha capital estadunidense investido, ele automaticamente vira um inimigo dos direitos humanos. Quando um presidente critica o imperialismo dos Estados Unidos, vira automaticamente um ditador sanguinário. Foi o caso, por exemplo, da Venezuela. Após Chávez ser eleito, os Estados Unidos apoiaram um golpe em 2002 e anos depois eles impuseram sanções econômicas sob o pretexto de defender os direitos humanos. E essas sanções, que tinham esse pretexto de proteger, causaram desastres. 300 mil venezuelanos ficaram sem acesso a medicamentos, o PIB despencou 62% e 40 mil pessoas morreram entre 2017 e 2018. Cuba sofre bloqueio há mais de 60 anos. Iraque, Afeganistão, Líbia, Vietnã e Panamá foram devastados. Tudo em nome da liberdade dos direitos humanos. Ironicamente, os Estados Unidos são também parceiros da Arábia Saudita, uma ditadura que persegue mulheres, tortura dissidentes e matou jornalistas. A Anistia Internacional apontou ao menos 10 violações graves de direitos, mas ali os Estados Unidos não falam em liberdade nem em proteger os direitos humanos. Pois é, aquela frase, né? Pros amigos favores, pros inimigos a lei. Parece eu ignorando que o Vegeta era um assassino sanguinário que inclusive defendia o imperialismo e que destruiu vários planetas. Mas diferente do Goku, ele foi um pai presente e um ótimo marido pra Bulma. Príncipe do Saiyajin, sim. Tá na hora de encerrar o vídeo já, porque começou até a defender monarquia aqui, viu? Gente, já fico brincando, mas o tema de hoje foi complexo, né, Ian? Chega uma hora que a gente fica saturada de falar, sério. Esse papo aqui me lembrou de uma coisa, Laura. Aquele tweet de um cara que tentou defender a guerra no Irã, perguntando se lá as mulheres podiam votar. E a resposta do cara lá que foi: as mulheres no Irã votam desde antes dos negros votarem nos Estados Unidos. No. A real é que, tacitamente, é importante a gente defender os direitos humanos contra opressões, mas esse conceito também é usado para justificar várias crueldades. E por isso que a gente sempre fala que, para garantir realmente direitos humanos como alimentação, moradia, saúde, emprego e lazer, é preciso acabar com a propriedade privada dos meios de produção. É preciso reorganizar a forma como a gente produz e reproduz a vida, como a gente distribui, como a gente consome. E falando assim, parece que o nosso inimigo do dia, de novo, é o capitalismo, né, Laura? Quem manda ser um sistema de merda que só gera desgraça? Pronto, falei.
E se você acha extremo a gente tá falando isso sobre fim da propriedade privada, pode ter certeza de que no futuro a exploração de classe vai ser encarada como sendo tão absurda quanto a escravidão é encarada hoje em dia, tá? E para superar esse sistema e condicionar a economia à realização de o que é necessário para a vida humana, é preciso organização enquanto classe. Não é à toa que eu e Ian toda quarta terminamos o vídeo falando que vocês precisam se organizar. É em conjunto que a gente se liberta, faz uma leitura mais ampla do mundo que a gente vive e o mais importante, a gente tenta mudar a nossa realidade. Mas sabe o que também não muda todo o vídeo? É a gente pedindo para você curtir, comentar esse vídeo, compartilhar, enviar pro seu tio anti-direitos humanos, pra sua tia que detesta Cuba por causa dos direitos humanos também. E seja um humano bem informado, assinando o ICL e tendo acesso a cursos, aulas, palestras e um tanto de coisa que vai agregar muito na sua vida. E é isso, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu! Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica.